Palavra do Senhor. Vamos à palavra que Deus me deu nessa noite. A palavra está no livro de Salmos. Está aí, Salmo 42. Salmo 42. Nós hoje vamos falar, porque como o Lincoln falou sobre a doença, o coronavírus, então são três preocupações, A preocupação com a doença em si, a preocupação econômica. Essa situação toda gera dificuldades econômicas, porque para tudo, e aí as pessoas acabam realmente perdendo emprego, aqueles pequenos empresários não conseguem dar continuidade ao seu trabalho, e na sequência a tristeza, a solidão, o abandono, recolhimentos em casa. Isso gera uma série de angústias. Então eu quero ler com você a palavra que está no livro de Salmo 42. Vamos à leitura. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha. Repete comigo, rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, os meus ossos me afrontaram e os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bota a mão na direção do seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus, nessa noite por esse culto. Senhor, alcança, Senhor, os corações e fala, Deus, conosco a respeito dessa palavra no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero estabelecer alguns pontos importantes sobre o livro de Salmo. A Bíblia é um conjunto de livros, O nome Bíblia é um conjunto de livros. E o Salmo é um livro específico. A Bíblia é, no conjunto, o livro mais vendido do mundo. Disparado. E o livro mais lido é o livro de Salmos. Os Salmos são canções, Canções que foram entoadas a Deus, canções que contam um pouco da história, do momento daquele povo. Existem salmos de Davi, e aí tem um pouco dessa questão teológica, que é um salmo para Davi, é um salmo de Davi, ou é um salmo do Davi? É ele quem fez, era para ele, ou é um salmo que ele, falando, retratando ele? Mas independente da questão, o livro de Salmos ele vem expressar um momento, uma angústia, uma dor. E esse Salmo 42 ele é interessante porque você vai perceber nesse Salmo uma caminhada de uma mudança de comportamento o tempo todo na vida
no momento desse cântico, né? Ou seja, ele começa dizendo, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então ele faz uma colocação, porque vamos pensar um pouquinho em água. A água é fundamental na vida do homem. Então ele está dizendo assim, como a corça, como o servo anseia por água, eu também anseio por ti, ó Deus. Ele dá uma colocação de uma necessidade. Deus é vital, Deus é necessário para ele, Deus é o ponto mais importante na vida dele naquele momento. Então, primeiro você vê um homem aqui sendo colocado num patamar de fé muito elevado. E aí, na sequência, ele começa a dizer, a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Aí começa, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizes constantemente onde está o teu Deus. Puf, ele vem aqui embaixo. Ele está no momento alto, de alegria, de euforia, dizendo ele se colocando, a minha alma anseia por ti, ó Deus, me colocarei frente à face de Deus, e de repente ele diz, eu estou na angústia, estou aqui embaixo. E aí ele vai fazer uma caminhada e ele diz, quando lembro disso, dentro de mim, derrama minha alma, pois havia ido com multidões, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, e ele está lá em cima de novo. E aí ele vai para a próxima, porque onde estás? Aí ele faz uma pergunta, por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Ele está aqui embaixo. E ele vai continuar a caminhada e vai dizer, mas ainda no 6, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto lembro de ti na terra do Jordão e desde Herão e desde o pequeno monte. Aí vai, um abismo chama outro abismo, ruído das suas catapultas, todas as ondas de vagas vêm passando sobre mim. Aí ele vai subir de novo. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Ele está lá em cima de novo. Ele volta a fé, ele volta a crer. Contudo, ele mandará a sua misericórdia de noite e a sua canção estarás comigo. A oração do Deus da minha vida, ele está aqui em cima. Ele começa aqui em cima, vai aqui embaixo, ele vai aqui em cima, ele está aqui embaixo, ele vai aqui em cima, ele está aqui embaixo. Ele está vivendo uma montanha russa emocional, uma montanha russa o tempo todo, passando por aquela situação, e a gente vai vendo o salmista dizendo, estou alegre, estou abatido, estou alegre, a minha alegria, a minha angústia, a minha alegria, a minha angústia, eu tenho fé, eu creio, eu vou descendo. Ele não consegue ter uma vida equilibrada, ele não consegue ter uma vida de caminhada, mas ele fica lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns dados a respeito de depressão no Brasil. E não no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Veja esse dado aqui primeiro dado da OMS. 121 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. 121 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Isso é dado da OMS. A OMS agora está muito conhecida, né, por conta do coronavírus. Então, quando a gente fica pensando em números alarmantes, olha para esse número. 121 milhões de pessoas. Aí depois tem um segundo dado. Até 2020 a depressão será maior que o câncer no mundo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ele vem numa crescente, se continuar como está, ele será maior do que o câncer no mundo. E esse aqui é do Brasil, do Departamento de Psiquiatria da USP, detectou que 18% das pessoas que foram entrevistadas na região metropolitana eram depressivos. Eles fizeram uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo. 18% das pessoas que eles entrevistaram, eles falaram que estavam em quadro de depressão há pelo menos um ano. A situação, e a gente começa a ver, é uma situação de desgaste total da sociedade. As pessoas hoje vivem um momento de angústia. E aqui, eu quero trazer a luz da palavra. Eu estou vendo aqui o salmista dizendo, eu estou aqui em cima, eu estou aqui embaixo. Eu estou aqui em cima, eu estou aqui embaixo. Eu estou aqui em cima, eu estou aqui embaixo. Porque está abatidas a minha alma, porque se perturba dentro de mim, eu ainda louvarei e cantarei louvores de alegria a ti. Eu estou aqui na angústia e não sei mais o que vai acontecer, os meus ossos doem, a minha situação não é boa, mas eu creio que ainda louvarei na terra de Israel. Assim. Uma situação de uma pessoa que vive na inconsistência emocional. E aí, a gente vem falando um pouco sobre isso nesses cultos online, né?
da vontade de Deus de se relacionar com o homem, da vontade de Deus de estar próximo do homem. E o homem, muitas das vezes, olhando para coisas que estão ao redor, e ele começa a olhar, e é interessante aqui no salmista, porque ele, toda vez que ele olha para o céu, toda vez que ele olha para a sua fé, toda vez que ele olha para aquilo que ele crê, ele tem esperança. Toda vez que ele olha para a situação que está acontecendo, ele vai e está lá embaixo. Que é um exemplo, olha, no 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o seu Deus. Quando ele diz, porquanto me dizem constantemente onde está o seu Deus. Quando ele olha para a circunstância, as pessoas olham para ele e dizem assim, onde está o seu Deus, salmista? Onde está o seu Deus? E ele, quando ele olha para essa circunstância, ele está aqui embaixo. Quando ele vai para o desafio, ele está aqui embaixo. Mas toda vez que ele consegue avançar, ele diz, quando lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui a eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele lembra, ele liga a mente dele em Deus, ele se liga no Senhor e diz assim, eu tive um momento de alegria, eu tive um momento de festa, eu tive um momento perto de Deus, que era um momento completamente diferente de tudo que está acontecendo agora comigo. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, por que Deus está fazendo determinada coisa. E a gente fica olhando a nossa circunstância, o que está acontecendo, o que está passando, e a gente não consegue pensar no próximo passo. Eu trouxe alguns textos que acontecem muito, se fala muito sobre isso, e a respeito às vezes de depressão, e dizem assim, ó, o tempo é remédio para tudo. Não é. O maior problema, muitas das vezes, que a gente enfrenta, que a gente encontra, é o próprio tempo. O tempo, quando a gente não resolve alguma coisa, esse tempo ele vem ao longo do tempo destruindo a vida de um homem ou de uma mulher que não consegue enfrentar uma situação, ou que não conseguiu resolver uma situação, algo mal resolvido na sua vida, na sua casa, uma ferida aberta. É muito comum pessoas passarem a tentar jogar para debaixo do tapete aquilo que deveria ser tratado nesse momento. Eu lembro, e eu falo bastante sobre isso nos cultos, quem visita os cultos lá da Renove, eu lembro de uma pessoa que numa igreja onde eu fui uma vez ministrar, eu estava falando sobre perdão. Eu não esqueço esse dia, porque para mim marcou muito. E eu estava ali, tinha muita gente, a igreja estava bastante cheia, tinha muita gente. E eu falei muito sobre perdão. Eu falei sobre um perdão não feito, né? Um pedido de perdão que não havia sido feito. Eu falei muito sobre isso. Como isso machuca a igreja. Como às vezes o perdão é algo, às vezes é tão duro, e a gente se coloca na condição humana, a gente tem dificuldade de pedir perdão. E aí, esse menino, ele estava sentado, e enquanto eu estava ministrando, ele começou a chorar muito. O culto acabou. No final do culto, o culto encerrou. Ele saiu da cadeira dele, desesperado, e foi até o lado de fora. Lá de fora tinha um tanque. Ele abriu a bica e enfiou a cabeça debaixo do tanque. E ele chorava. Uma forma que você não dá nem para imaginar. Imagina assim, alguém chorando de dor. Essa tristeza, essa dor às vezes que aparece, né, no coração das pessoas, que uma dor mal resolvida, ela vem e ela bate. Ela tem exatamente esse sintoma de abater. E aí eu fui até ele e falei assim, o que houve? Por que você está chorando? E ele olhou para mim e falou assim, eu nunca consegui perdoar o meu pai. Eu nunca consegui. E ele chorava. Então, situações mal resolvidas que a gente joga para debaixo do tapete, muitas das vezes isso traz para nós uma dor, um machucado, algo que precisa ser curado. O salmista, ele está aqui colocando a vida dele, abrindo o coração dele e olhando para Deus e dizendo, Senhor, olha essa situação que está acontecendo. Senhor, olha essa situação que está sendo colocada aqui. No nome de Jesus, começa a mudar essa história. Ele tem uma visão de Deus, ele começa a falar com Deus e contar para Deus as suas dores. Ele começa a contar para Deus aquilo que machuca, aquilo que aflige. E isso começa a mudar a história dele. Porque ele começa a confessar para Deus.
Ele não joga a dor dele, a filha dele para debaixo do tapete. Não, não é verdade. O tempo não é remédio, não. Né? Quer ver uma coisa que acontece muito? Quando a gente perde alguém querido, um ente querido. Sabe quando você perde um ente querido e você, de repente, fica com uma dor, não chorou, não quer chorar, e você fica com aquela dor e você não entrega aquilo. E aí você fica com uma situação extremamente complicada. E aí você não consegue entregar aquela dor na mão de Deus. Você deixa ela debaixo de um tapete e isso vai te machucando ao longo do tempo. Uma palavra dura, uma palavra torpe, uma ignorância, uma ofensa, ou até mesmo uma agressão física. Né? Às vezes quando eu trato com algumas pessoas em gabinete, a gente fala muito de jovens, crianças, às vezes, hoje em dia, adultos, né? Adultos que, quando crianças, apanharam muito. E quem ele vai lá e coloca assim, porque está batido a minha alma e porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele coloca a situação dele e diz, Deus, eu coloco para você porque eu ainda te louvarei na salvação da sua presença. Eu não aceito continuar assim. No versículo 6, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Ele reconhece, presta atenção, uma das primeiras coisas quando a gente está numa crise de tristeza, quando a gente está numa crise de ansiedade, é reconhecer. A primeira coisa é você reconhecer, porque muitas das vezes a gente culpa todo mundo. A gente culpa quem está em volta, a gente culpa a situação, a gente culpa o governo, a gente culpa o vírus, você culpa tudo. Mas no fundo, você não consegue olhar para Deus e ter na sinceridade do teu íntimo dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Tem algo errado comigo. Sabe, quando você começa a olhar e se tem uma coisa que a gente começa, a idade vai trazendo isso para a gente, apesar de eu ainda ser uma pessoa de meia idade, né? Eu estou perto dos 40, uma coisa que eu percebo claramente é que quando eu era jovem eu era muito mais tolo. Eu achava que eu podia muito mais. Eu achava que eu sabia muito mais, e conforme o tempo vai passando, tu vai dizendo, meu Deus, eu não sou nada disso, eu não sou super-homem, eu não sei nada disso. Eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui tentando transformar o meu ser. Não preciso ser um super-homem, não quero ser um super-homem, eu não estou aqui para ser um super-homem, não. Eu sou um homem com falhas, eu sou um homem que erra, eu sou um homem que tem dificuldades. E quando você consegue se colocar assim perante Deus, se você consegue se colocar de frente para Deus, às vezes, um momento como esse, eu vi uma reportagem de idosos que não recebem a visita do familiar, né? Porque o familiar naquele momento está dizendo assim, eu estou protegendo ele. E ele faz isso com boa intenção, ele faz isso com coração, de coração, né? Uma atitude de amor. Eu não vou visitar o meu ente, que é um idoso, porque ele é risco. Né? Teve até um caso que um amigo meu do trabalho me contou, ele estava falando que saiu no jornal que a mãe, uma senhora idosa, foi visitar a filha em São Paulo, alguma coisa assim. Quando ela voltou, ela veio do estado do Paraná, foi até São Paulo, visitou, quando voltou, ela tinha contraído o vírus. E ela contraiu o vírus da filha, porque só encontrou com a filha, enfim. E a filha estava com o vírus. Então, essa mãe está... por ser um caso de grave, né, de idade, ela realmente foi internada num caso crítico. Então, olha a situação. As pessoas começam a ficar abandonadas. Por que está batida, ó minha alma? Por que está batida, ó minha alma? E as pessoas estão vivendo, às vezes, um momento de tristeza. Mas o interessante é que o salmista, ele começa a olhar e conforme vai passando, apesar dele estar num ciclo emocional, ele está numa montanha-russa emocional, toda vez que ele olha para Deus, o que acontece? Ele cresce. E toda vez que ele tira a visão de Deus, ele cai. É impressionante esse salmo. Você olha para o salmo, você consegue perceber essa caminhada que ele faz, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí ele olha no 9 para mim, que é demais. Versículo 9 diz assim, direi a Deus, a minha rocha, a minha rocha. Ele olha para Deus e fala, Deus é meu alicerce.
Rocha, nesse período, ele tinha uma representação, hoje ainda tem, a gente consegue claramente entender rocha, firme, duro, sólido, né? Mas a rocha, ela tinha características, por exemplo, de erguer templos, erguer espaços. A rocha, ela tinha por objetivo firmar construções. Então, quando ele olha para Deus, tudo que eu vou construir, eu estou firmado em ti, Deus. A rocha, ela tem um objetivo muito claro na vida do salmista. Quando eu olho para Deus e digo, Deus é minha rocha, eu digo, Deus é meu alicerce. Eu digo, Deus é aquele que vai mudar a minha vida. Eu digo, Deus é aquele que tem total capacidade de transformar isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está tomando remédio e eu não estou aqui questionando não, porque tem gente que precisa tomar remédio e eu não vou aqui jamais falar para você não tomar remédios para depressão. Eu não vou falar isso, mas eu vou falar uma coisa para você, meu querido. Não existe remédio que cure depressão. Não existe. Remédio não cura depressão. Remédio, ele ameniza, ele te dopa, ele transforma um pouco. Às vezes, existem algumas pessoas que faltam químicas, né? Algumas químicas no corpo, e não dá para entrar em detalhes, eu não sou especialista nisso. E aí você consegue compor essas químicas e trazer determinado momento para aquelas pessoas. Mas não há um remédio que cure depressão. A depressão ela é conhecida como a doença da alma, daquilo que está dentro. E igreja, é impressionante quando você passa uma crise nervosa e você vai entender bem o que eu estou falando. Fisicamente você está inteiro. Fisicamente você está intacto. Aí você passa por uma crise nervosa. Você está num momento de uma crise nervosa. Às vezes você tem vontade de vomitar. Vai para o teu físico. Como pode? A tua mente comanda o teu físico e te dá vontade de vomitar. Te tira a fome. Olha como é que ele mexe com o seu físico. Ele te faz, de repente faz você ter uma crise nervosa, tremer. Por quê? Porque quando você olha para a circunstância, simplesmente como ela é, você não consegue ver a mudança. E olha o que o salmista faz. Ele olha para Deus, ele consegue sorrir e se alegrar. A única forma dele conseguir sorrir e se alegrar é olhando para Deus. Ele vira e diz, quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele olha para Deus e consegue ver a cura. Existe uma cura para a depressão? Sim, existe. O nome da cura é Jesus Cristo. E se você crê nisso, dá um aleluia. Existe uma cura para isso. Jesus Cristo, aquele que pode curar a depressão, aquele que pode mudar a história, aquele que pode transformar a história. Eu não sei se de repente você perdeu um ente querido e você está muito triste, muito abatido, de repente por causa dessa solidão toda, você vai na rua, uma solidão danada, de repente você está começando a ficar abatido. Deixa eu dizer uma coisa para você, espere em Deus, pois ainda cantarei, ainda louvarei. Eu ainda transformarei a minha tristeza em alegria, eu estarei ainda sorrindo na presença de Deus e cantarei e festejarei, minha rocha, meu alicerce. O salmista olha para Deus e fala com um alicerce, direi a Deus, a minha rocha. Porque como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E aí vem a resposta maravilhosa no versículo 11, já estou me encaminhando para o fim. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aí vem a confirmação, Ele é a minha salvação, minha face e o meu Deus. Olha, Ele é, 3 coisas, Ele é a minha salvação, para salvar, para mudar, para transformar, para curar dessa tristeza que tem te abatido, a tua salvação se chama Jesus Cristo. Pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E aí ele toma posse, ele diz, o meu Deus. Essa palavra, né, a gente tem essa questão, o Benjamin ele diz, o meu pai. Às vezes eu brinco dizer, o meu pai. E aí agora minha esposa é grávida, então a gente tem conversado com ele sobre isso, mas olha essa questão de divisão, né? Então ele é o meu pai. Então ele toma posse, ele diz, é o meu Deus.
Ele coloca e a alegria dele resplandece, ele é o meu Deus. E por mais que ele tivesse, ele inicia aqui em cima, ele vai aqui embaixo, ele vai aqui em cima, ele vai aqui embaixo, e ele fala, e eu estou olhando para o céu, e ele toma um desafio, e ele vai aqui em cima, e ele termina aqui embaixo dizendo, eles estão dizendo onde está o meu Deus, e ele encerra o salmo dizendo, ele é a minha salvação e Deus meu, aleluia. Às vezes a gente está passando por circunstâncias muito duras, muito complicadas, e essa situação, e eu queria deixar essa palavra para você, o salmista, ele fez aquilo que pode curar uma pessoa, e preste atenção nisso. A primeira coisa é você olhar para Deus e você ser transparente com Ele. Olhar para Deus e dizer assim, Senhor, olha o meu estado, olha como eu estou. É você olhar sem soberba, é você olhar num olhar de inferioridade, o Todo-Poderoso, aquele que muda tudo, aquele que pode tudo, aquele que transforma tudo. Você olhar para Ele, que aí você consegue claramente entender onde você está. Você sai do salto e você olha para Deus e diz, Senhor, o que você quer que eu faça? E você começa a confessar para Deus a tua angústia e a tua tristeza, para que você no final diga, Senhor, você é a minha salvação, transformação da minha vida. No nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu não sei se você está num caso crítico, eu não sei se você está com uma tristeza profunda, porque às vezes, igreja, acontece muito isso. A pessoa, tem gente que é assim, ó, presta atenção nisso. Tem gente que está bem o dia inteiro, aí de repente, por um momento, ela fica mal. Ela está bem o dia inteiro, ela está bem ali, às vezes até equilibrada, está consistente, mas daqui a pouco ela se abate, ela cai, ela entra numa tristeza, e aí, de repente, passa mais um pouco, ela está feliz de novo. De repente, essa é a tua situação. Às vezes você está pensando em alguma coisa, está projetando alguma coisa que você não tem o menor controle. E aí você vai lá e se abate. Como é difícil. Aí você não consegue levantar. Aí você não consegue sair da sua casa. Aí você fica olhando em volta, você fica vendo as circunstâncias e tudo está dizendo para você, olha, cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está a tua mudança? Onde está a tua transformação? Onde está a tua salvação? Onde está a tua realidade? Você tem que ter fé, assim como o salmista, olhar para frente, dizer, Ele é meu Deus, a minha salvação, aquele que eu confio e aquele que vai mudar a minha história. Nós somos conhecidos como homens e mulheres de fé, homens e mulheres de transformação. Quantos homens passaram pela terra? A Bíblia, quantos homens passaram por aqui? Quantos homens derramaram sangue para você poder ler esse livro hoje? O Senhor teu Deus derramou o principal sangue por isso, inclusive. Eu queria orar por você hoje. Eu queria que você entregasse a tua tristeza, entregasse no altar do Senhor. Mas como é que eu faço? Eu não estou na igreja, eu não estou de frente ao altar. Mas se você não está de frente ao altar, curva a sua cabeça. Nesse momento você é templo do Espírito Santo. Baixa a tua cabeça e comece a orar. Feche os teus olhos. Eu queria orar por você. Eu queria que você, nesse momento, se você tiver com vontade de chorar, chora. Preste atenção, se você tiver com vontade de chorar, chora. O Espírito Santo pode te consolar no teu choro. Mas no nome de Jesus, eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. Ainda, no final desse vídeo, você vai sorrir. Feche teus olhos e vamos adorar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e derramado nesse lugar. Deus, a minha casa nesse momento, casa de oração. A casa de cada irmão, Senhor, que está nesse momento, é casa de oração. Nesse lugar, Senhor, onde tem alguém agora reunido, onde tem alguém agora, Senhor, ouvindo. De repente alguém está te ouvindo, Senhor, na rua. Pai, no nome de Jesus, em qualquer canto, esse lugar agora chama-se casa de oração. Senhor, no nome de Jesus, o salmista, Senhor, ele estava passando por lutas. E muitas das vezes, Senhor, quando ele olhava para a circunstância da luta, ele se abatia. Quando ele olhava, Senhor, para a dificuldade, ele abatia. Mas quando ele conseguia olhar para Ti, ele levantava a cabeça e continuava caminhando. Senhor, que seja o segredo, Senhor, do salmista na vida de cada um. Que seja, Senhor, o segredo, a vontade do salmista na vida de cada um. Que a gente consiga olhar para Ti, Senhor, e continuar dando passos e passos e passos de caminhada para a Tua direção, Deus. Senhor, não precisamos mais ficar olhando para circunstâncias em volta. Que a nossa direção, nosso olhar seja diretamente para o Teu trono.
Pai, no nome de Jesus, orienta a tua igreja e nos ensina, Deus, a transformar, Deus, a nossa adoração. E esses homens, Senhor, e essas mulheres que estão aqui ouvindo a tua palavra, entendam, Senhor, que tu é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha salvação. E o Senhor Deus, aquele que pode mudar a história inteira de uma nação, também vai mudar a história de um único homem, de um indivíduo. Senhor, te chamamos de Pai, de Abba, o nosso Deus. Olhamos para Ti hoje, Senhor, e podemos dizer, o meu Deus. Tomamos posse, Senhor, dessa palavra. O meu Deus, aquele em quem eu confio, aquele em quem eu tenho fé e tenho crido. Senhor, é nele, Senhor, é nessa direção que eu quero, Senhor, orar pela vida desse irmão, dessa irmã. Pai, eu quero repreender, em nome de Jesus, a depressão da vida dele, a tristeza, o anseio, o egoísmo, Senhor. Eu quero repreender da vida dele, Senhor, toda a mazela, tudo aquilo, Senhor, que essa tristeza vem causando no coração. Eu quero repreender, Senhor, da vida dele, todo tipo, Senhor, de mudança, de dor, Senhor. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus, que ele adore, Senhor, em espírito e em verdade. E que, Senhor, a alegria que vai tocar no coração dele ainda hoje, seja uma alegria dos céus. Que a esperança, Senhor, que vai tocar no coração dele, seja a esperança dos céus. E que a transformação, no nome de Jesus, na vida dele, seja dos céus. Eu oro, Senhor, por essas vidas, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus.